Olá, alunos da turma 601. Hoje nós vamos, na nossa aula, fazer a revisão, correção das atividades do livro relacionadas ao tipo de gênero História em Quadrinhos. Nas aulas passadas, nós falamos sobre os quadros, né? Como eram feitos, como deveriam ser usados, utilizados. Por quê? Porque para chegarmos hoje nas histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas são populares no mundo inteiro, né? No Japão, as histórias em quadrinhos são chamadas de mangás, né? Em 1905, foi lançada a primeira revista de histórias em quadrinhos do Brasil, chamada o Tico Tico. Mas o sucesso do gênero ocorreu apenas em 1938, com a publicação da revista Gibi. A primeira revista totalmente colorida de história em quadrinhos do Brasil foi A Turma do Pererê, de Ziraldo, publicado na década de 1960. Aí embaixo nós vamos ver, né, vamos ouvir falar sobre Maurício de Souza, que publicou uma série de tirinhas de um cãozinho chamado Bidu e seu dono, Franjinha, todo mundo conhece. Depois criou outras histórias com os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento, hoje conhecidos como a Turma da Mônica. Suas histórias continuam a fazer sucesso tanto com o público infantil quanto com os adultos que cresceram lendo suas revistas. Bom, na página 72, existem duas perguntinhas aí, certo? Para vocês refletirem. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? É uma resposta pessoal. Eu acho que sim, todo mundo gosta, né? Qual é o seu personagem preferido? Conte para os seus colegas, conte para nós. Escolha um personagem preferido e fale pra gente, né? Agora, a segunda pergunta. Observando o título da história em quadrinhos e a primeira página da história, sobre o que você acha que ela irá tratar? Bom, a gente vê aqui que Chico Bento, ele está indo na casa da avó Dita, né? Por quê? Porque a avó Dita costuma contar histórias de terror, histórias com personagens ilusórios, né? Fictícios, criados, como Saci Pererê, como Mula Sem Cabeça, como Yara, e ele vai correndo para a casa da avó para poder escutar essas histórias que ele gosta tanto e sempre causam terror, medo nele, né? Mas o engraçado é que ele, pelo caminho, ele vai se deparando com todos esses personagens, né, que a avó conta. É incrível, né, como é uma coisa ficcional. Mas todos esses personagens, aliás, alguns deles aparecem e ele não sente nada, ele está tão doido para chegar na avó, para contar as histórias, para ouvir as histórias que ela tem a contar sobre eles, que ele não observa que eles estão no seu caminho durante o percurso da casa da avó, né? O que gera até um humor no final, que quando ele chega lá e ela começa a contar as histórias, ele sente medo. E durante o caminho, ao deparar com eles, não sente nada, né? Então, são esses os seres sobrenaturais que aparecem na história. O Saci Pererê, o lobisomem, a Yara, os fantasmas, a Mula Sem Cabeça, certo? Então, observe aí no primeiro quadrinho que existe um monólogo. Monólogo é uma conversa de uma pessoa só. Ele fala sozinho. Vixe, quase que ia me esquecendo. Hoje é dia da avó Dita contar a história. Ele fala para ele mesmo. Então, nessas duas primeiras figurinhas aí, em quadrinhos, ele faz o monólogo. Quando chega na página 73, ele continua o monólogo, né? E se eu chego atrasado, perco metade da prosa. É melhor eu apressar o passo. Repare o linguajar dele, né? De pessoas do interior. Aí, no outro quadrinho, ele se depara com o Saci Pererê. Aí existe um diálogo. Um Saci. O outro responde, não, o coelhinho da Páscoa, seu bocoió. Pois não tenho tempo para você, seu Saci.
e vai embora, nem ligou para ele. Quer dizer, ele nem observou, né, realmente o Saci Pererê presente ali, certo? E vai passando, né, o decorrer, ele se depara com o lobisomem, certo? Mas o que acontece? Ele diz, esses lobisomens já sabem atrapalhar nosso caminho quando a gente está com pressa. Aí aparece o diálogo, novamente, e a Yara aparece, né, no meio das águas, ela é uma mulher metade peixe, metade mulher, e ele pisa na cabeça dela e diz, com licença. Quer dizer, depois vem o quadro dos fantasmas, que os fantasmas dizem, para botar medo, né? São onomatopeias. Depois vem a mula sem cabeça, outro tipo de onomatopeia, mostrando o som da mula sem cabeça, né? Sem cabeça. Na página 75, aparece um monólogo. Eba, arranjei uma carona. Ele sobe em cima da mula sem cabeça sem medo nenhum. Assim eu chego mais rápido na casa da avó Dita. Aí ele chega na casa da avó e ele diz, cheguei atrasado, Persuá? Não, Chico, ainda não começou. Aí houve diálogo. E no final o que acontece? É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Dão um medão na gente. Ela contando a história e ele, na realidade, vivenciou tudo isso pelo caminho e não ligou. Teve medo agora, quando a avó contou as histórias, né? Então, no final, essa tira aí acaba sendo utilizado no humor. Por quê? Não sentiu medo ao encontrar com eles pelo caminho, mas nas histórias da avó ficou aflito e temeroso, né? Então, agora vamos para a página 76. Compreendendo. Número 1. Você já conhecia os seres folclóricos que aparecem nas histórias em quadrinho? Né? Vocês vão dizer sim ou não. Que nome eles recebem e o que caracteriza cada um? Então, o primeiro, Saci Pererê, é o negrinho de uma perna só, que usa um gorrinho na cabeça. Depois vem o lobisomem, homem que se transforma em lobo. Depois a Yara, metade mulher, metade peixe. E a mula sem cabeça, mula que tem uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Então a resposta é essa, tá? As características de cada um. Saci Pererê, menino negro de uma perna só. Lobisomem, homem que se transforma em lobo. Yara, metade mulher, metade peixe. Mula sem cabeça, mula que tem uma tocha de fogo no lugar da cabeça. Número 2. No início da história, Chico Bento cita uma atividade que costuma realizar com frequência. Letra A. Vamos ver a pergunta. Que atividade se trata? De ir na casa da avó Dita para ouvir as histórias que ela conta, né? Sobre esses seres imaginários, sobrenaturais. Então, ir na casa da avó Dita e ouvir as histórias que ela conta. Letra B. Por que Chico Bento gosta de ouvir as histórias da avó? Porque elas lhe provocam medo, pavor, né? Então, resposta, porque elas provocam medo e ele gosta da sensação proporcionada por essas histórias. Página 77, número 3. No decorrer da história em quadrinho, Chico Bento não demonstra sentir medo dos seres que encontra pelo caminho. Então vamos ver a letra A. Por que ele enfrenta esses seres de forma tão destemida? Porque ele está tão doido para chegar na casa da avó Dita para poder escutar as histórias sobre esses personagens que ele não acaba não sentindo medo de nada, né? A pressa faz ele perder o medo. Então, porque Chico Bento quer chegar logo à casa da avó para ouvir suas histórias. A pressa faz ele não ter medo. Letra B. Em que momento da história Chico aparenta sentir medo? Bom, quando no final da história a avó conta sobre esses personagens, né? Então, quando a avó Dita está contando uma história. C. Em sua opinião, o que faz Chico sentir medo ao ouvir as histórias sobre os personagens que encontrou pessoalmente no caminho, né?
As histórias envolvendo esses seres geralmente são narradas com um tom de suspense e mistério, gerando temor em que ele as ouve. Então, as histórias envolvendo esses seres geralmente são narradas, contadas com um tom de suspense, mistério, gerando temor em quem as ouve, gerando medo. Letra D. É possível afirmar que o medo de Chico no último quadrinho é inusitado, que não se espera? Sim. Que sentido se provoca no texto? Bom, o medo de Chico Bento não é uma atitude esperada pelo leitor, né? Considerando tudo que ocorreu antes na história. Isso provoca humor, pois ele sente medo das histórias envolvendo os seres que ele encontrou ao longo do seu trajeto para a casa da avó Dita, dos quais ele ainda não demonstrou medo nenhum. Então acaba sendo humor, virando humor. Ele passou por todos eles no trajeto para a casa da avó Dita e não sentiu medo nenhum. Quando chegou na casa da avó, que ela começou a contar as histórias sobre eles, ele sentiu medo. Então cria um humor, né? Explorando a história em quadrinhos. Número 1. Além dos seres folclóricos, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Aparece o Chico Bento, o Iro, o Zé da Roça e a avó Dita. Então, Chico Bento, Iro, Zé da Roça e vó Dita. Número 2. Observando os quadrinhos, é possível saber os lugares em que os fatos ocorreram? Sim, na casa da avó Dita, na estrada, na floresta, né? E na casa do Chico mesmo, quando ele está saindo de casa, né? Então, os lugares, casa do Chico Bento, quando ele sai, na estrada por onde ele vai caminhando, a floresta que ele invade e a casa da avó Dita quando ele chega para ouvir a história. Número 3. É possível descobrir em que período do dia a história aconteceu? À noite, porque aparece a lua, né? As estrelas, marcada pela escuridão do céu, também em alguns quadros. Então, sim, acontece à noite pela presença de estrelas e da lua, marcada pela escuridão do céu e alguns quadros. Página 78, número 4. A história em quadrinhos é contada em uma sequência de quadros, um ao lado do outro em horizontal. É composta de linguagem não verbal, né, quando não tem escrito, e muitas vezes também de linguagem verbal, com escrita. Na história em quadrinho lida, embora predomine a linguagem não verbal, qual é a importância da linguagem verbal? Porque ela completa a linguagem não verbal, certo? Então a linguagem verbal, a escrita, completa a não verbal, só de imagens, e juntas constrói o sentido do texto. Uma precisa da outra aí no texto. 5. Em uma história em quadrinhos, predomina o diálogo e o monólogo. O diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas, e o monólogo é quando a pessoa fala sozinha ou pensa sozinha. Então, na letra A, na história em quadrinhos lida, ocorre algum monólogo? Sim, né? Ocorre um monólogo, sim, quando ele fala sozinho em relação ao que ele pensa. E nos diálogos, certo? Na letra B, em relação quando ele se depara com Saci Pererê, com a Iara, tá? Aí há um diálogo entre eles. Então, na letra A, sim, há monólogos em todos os quadrinhos da página 72, no número 1 e 2, nos quadrinhos da página 73, no primeiro quadrinho da página 74 e nos primeiro, segundo e quinto quadrinhos da página 75. Letra B. Em quais momentos o personagem principal estabelece diálogos com outros personagens da história? Ao encontrar com Saci Pererê e Iara e os amigos na casa da avó Dita, né? Então, ao encontrar, quando ele vai ter o diálogo, conversar com alguém, quando encontra o Saci Pererê, a Iara e os amigos da casa avó Dita.
Número 6. Em alguns momentos da história em quadrinhos, aparecem recursos de onomatopeias, ou seja, sons produzidos pelas coisas, pelos objetos, pelos animais, né? Então, na letra A, quando ele diz com licença, aí vem bonk, ele pisou na cabeça dela, certo? Então, esse quadro significa pisada na cabeça da Yara, certo? É um tipo de onomatopeia, esse som produzido quando ele pisa na cabeça dela. Bonk, bonk. No segundo, significa o barulho dos fantasmas, certo? Número 7. Pesquise na página 79, número 7. Pesquise em gibis outro exemplo de onomatopeia. Anote-os e a seguir escreva escreva o que esse som indica. Por exemplo, bonk, né? É um tipo de onomatopeia, indica pisando na cabeça, que foi da Yara. O Z significa que está dormindo. O ia, quando leva susto. Barulho dos fantasmas. Buá, buá, indica choro. Mas vocês podem encontrar os de vocês. Número 8. Então, a número 7 foi pessoal. Ao longo da história, as expressões fisionômicas do rosto, né, de Chico Bento foram mudando. Reveja alguns trechos da história em quadrinho e escreva que tipo de sentimento cada expressão fisionômica dessa personagem indica. Nessa primeira da letra A, indica apreensão, preocupação. A fisionomia dele é de preocupação, de apreensão. Apreensão e preocupação. Na letra B, esses lobisomens só sabem atrapalhar... Não, desculpa. Um saci indica susto, certo? Na letra C, cheguei atrasado, pessoal. Não, Chico, ainda não começou. Então significa fisionomia de alegria, porque a história ainda não havia começado. Letra D. Esses lobisomens só sabem atrapalhar nosso caminho quando a gente está com pressa. Então ele já está com a fisionomia de irritação. E na letra E, zup, ele significa o quê? Desprezo, ele nem ligou, certo? Então, reparem que cada característica do rosto, da fisionomia, mostra uma expressão, o significado do que ele sente, né? E na letra F, quando a avó conta a história sobre esses personagens aí sobrenaturais, né? A expressão do rosto dele é de medo, ok? Então, vamos agora para a página 80, número 9. Agora é a sua vez de criar expressões fisionômicas. Vocês vão fazer carinhas, escolhe um personagem e para isso ilustre-o na primeira coluna abaixo. Em seguida, reproduza apenas a face do personagem, alterando suas expressões faciais de acordo com o que se pede. Primeiro você vai botar o rostinho do personagem que você escolher. No segundo, ele com expressão de raiva. Na outra, expressão de felicidade, feliz, e expressão triste, ok? Aí é uma resposta de vocês, pessoal. Número 10. Nas histórias em quadrinho, geralmente as falas dos personagens são indicadas por balões. As falas vêm dentro de balões. Observe o segundo e o terceiro quadrinho da página 74. Nele, Chico Bento conversa com a personagem Yara. Quando a Yara aparece e ele pisa na cabeça dela e diz, com licença. Na letra A, o que o balão da fala da Yara expressa? Que ela está tentando assustá-lo, mas ele nem liga, né? Então, que ele está gritando, que ela está gritando, dando ênfase na fala dela, tentando deixá-la assustadora, de deixar Chico com medo, certo? Letra B. E o balão da fala de Chico Bento, o que expressa? Indica uma fala natural e simples,
revela que ele não está assustado ou surpreso. Então, uma fala natural e simples revela que ele não está assustado. Página 81, número 11. Observe essa história em quadrinhos, né? Então, vocês vão observar a história em quadrinhos. Depois que você observar quadro a quadro, você irá produzir balões para as possíveis falas, pensamentos do personagem. Lembre-se de que, conforme a intenção do personagem, os balões e as letras empregadas podem variar de tamanho, cor e formato. Aí está tudo em forma de imagens. Vocês vão transformar colocando balões e colocando o dizer, o pensamento de passo a passo. Ok? Então é resposta pessoal. Na página 82, número 12, vocês vão observar os planos. Os planos geralmente utilizados no cinema também aparecem nas histórias e quadrinhos. Vamos ver que tipos de planos são esses. O plano americano, na letra A, mostra o personagem a partir do joelho para baixo. O plano total, na letra B, mostra o personagem de corpo inteiro. O plano C, que é o plano geral, apresenta o cenário e vários personagens. Vem o cenário e os personagens. Letra D. O primeiro plano limita o espaço e destaca a expressão facial. A letra E é plano de detalhe. Destaca um aspecto relevante da imagem. E na letra F, o plano médio, que mostra o personagem da cintura para cima. Certo? Então vamos ver. No primeiro quadrinho aí, né, na horizontal, aparece ele, um pé se debatendo numa pedra. Então é o plano de detalhe, né? Destaca um aspecto relevante da imagem. E do lado, quando aparece aí, é a letra D, a segunda imagem. É um plano que limita o espaço, destaca a expressão facial. Do lado, na vertical, na horizontal, do lado, né? Legal! Aparece a letra A. É o plano americano que mostra o personagem a partir do joelho. Certo? Agora embaixo. Em busca da independência. Resposta da letra B. Mostra o personagem de corpo inteiro. Do lado, né? É a letra F. Plano médio mostra o personagem da cintura para cima. E o último quadrinho é o plano C, que geral apresenta o cenário e vários personagens, certo? Então vai ficar E, D, A, B, F, certo? E C. Então, gente, aqui nós terminamos a nossa revisão correção, certo? Espero que vocês tenham entendido. Realizem as atividades com atenção e um abraço bem grande para vocês, tá? E bem forte. Um beijo, meus amores. Bom dia.